Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman e hoje a gente vai falar sobre a tarefa da preocupação. Qual é ela? Bom, aí ele dá um exemplo de uma menina, uma senhora, que se mudara do meio oeste para Los Angeles, atraída por um emprego numa editora. Mas a editora foi logo depois comprada por outra e ela ficou desempregada. Voltou a trabalhar como freelance, um mercado irregular e ora ficava atolada de trabalho, ora sem condições de pagar o aluguel. Muitas vezes tinha de racionar os telefonemas e pela primeira vez em sua vida não tinha seguro-saúde. Essa falta de cobertura era particularmente angustiante. Ela imaginava catástrofes sobre sua saúde, certa de que qualquer dorzinha de cabeça era sinal de um câncer no cérebro e vislumbrava um acidente sempre que tinha de ir de carro a algum lugar. Muitas vezes se descobria perdida, num longo devaneio de preocupação, numa salada de angústia. Mas, por outro lado, dizia que achava que suas preocupações eram como um vício. Borkovec descobriu outra surpreendente vantagem da preocupação. Enquanto as pessoas estão mergulhadas em tais pensamentos, parecem perder a percepção das sensações subjetivas da ansiedade que a preocupação desperta. O coração disparando, as gotas de suor, os tremores. E à medida que a preocupação continua, na verdade parece eliminar parte dessa ansiedade, pelo menos a que se reflete nas batidas cardíacas. Presume-se que a sequência se dá mais ou menos assim. O preocupado nota alguma coisa que cria a imagem de uma ameaça potencial de perigo. Essa catástrofe imaginária, por sua vez, causa uma leve crise de ansiedade. O preocupado, então, fica imerso numa longa série de pensamentos angustiantes, cada um dos quais prepara mais um tópico para que ele se preocupe. Enquanto a atenção continua a se fixar nessa cadeia de preocupação, a própria concentração nesses pensamentos tira a mente da imagem catastrófica que originou a ansiedade. Borkovec constatou que as imagens são disparadores mais potentes de ansiedade psicológica do que os pensamentos, de modo que a imersão em pensamentos com a exclusão de imagens catastróficas alivia parcialmente a sensação de ansiedade, e nessa medida, a preocupação é reforçada, como uma espécie de antídoto para a própria ansiedade que despertou. Mas as preocupações crônicas também são autofrustrantes, porque tomam a forma de ideias estereotipadas rígidas e sem nenhuma abertura criativa que possa efetivamente conduzir à solução do problema. Essa rigidez se mostra não apenas no conteúdo manifesto do pensamento preocupado, que simplesmente repete sem parar mais ou menos as mesmas ideias, mas no nível neurológico, parece haver uma rigidez cortical, um déficit na capacidade de o cérebro emocional reagir com flexibilidade às mudanças de circunstâncias. Em suma, a preocupação crônica funciona de algumas formas, mas não de outras, que seriam mais consequentes. Alivia um pouco a ansiedade, mas nunca soluciona o problema. A única coisa que os preocupados crônicos não podem fazer é seguir o conselho que com mais frequência lhes dão. Pare de se preocupar. Ou pior, não se preocupe, tá tudo bem. Como as preocupações crônicas são episódios amidalíticos corticais, surgem sem ser chamadas e por sua própria natureza persistem assim que surgem na mente. Mas após muitos experimentos, Borkovec descobriu alguns procedimentos simples que podem servir de auxílio até para o mais crônico preocupado a controlar o hábito de se preocupar. O primeiro passo é a autoconsciência. É se apoderar dos episódios preocupantes, tão logo eles se iniciem. O ideal, sendo assim, ou imediatamente após que a instantânea imagem catastrófica dispara o ciclo de preocupação/ansiedade. Borkovec treina pessoas nesse método, primeiro ensinando-lhes a monitorar os indícios de ansiedade, sobretudo aprendendo a identificar situações que provocam preocupação, ou os pensamentos e imagens que num relance dão início à preocupação, assim como as consequentes sensações corporais de ansiedade. Com a prática, as pessoas aprendem a identificar as preocupações num ponto cada vez mais perto do início da espiral de ansiedade. Bom, as pessoas também aprendem métodos de relaxamento que podem aplicar nos momentos em que percebem o início da preocupação e praticam-nos diariamente para poderem usá-los na hora em que mais precisem. Mas o método de relaxamento por si só não basta. Os preocupados também precisam contestar ativamente os pensamentos preocupantes. Sem isso, a espiral de preocupação retornará. Assim sendo, o passo seguinte é assumir uma posição crítica em relação às suas próprias suposições. É muito provável que isso ocorra? Pois é.
que esse fato temido ocorra? Só existe necessariamente uma ou nenhuma alternativa para que aconteça? Há medidas construtivas a tomar? Será que adianta ficar percorrendo sem cessar nesses mesmos pensamentos ansiosos? A combinação de atenção e saudável ceticismo atuaria como uma espécie de freio na ativação neural que está por trás da baixa ansiedade. A geração ativa desses pensamentos prepara os circuitos que inibem o impulso límbico de preocupar-se. Ao mesmo tempo, a indução ativa de um estado de relaxamento contrabalança os sinais de ansiedade que o cérebro emocional envia para todo o corpo. Na verdade, observa Borkovec, essas estratégias estabelecem uma cadeia de atividade mental incompatível com a preocupação. Quando se deixa uma preocupação repetir-se continuamente, sem que seja contestada, ela adquire poder de persuasão. Contestá-la, pensando numa espécie de pontos de vista igualmente plausíveis, impede que unicamente o pensamento preocupado seja ingenuamente tomado como verdadeiro. Mesmo algumas pessoas com preocupação crônica a ponto de merecer um diagnóstico psiquiátrico têm obtido alívio através do recurso desse método. Por outro lado, para pessoas com preocupações tão severas, que se tornam fobia, distúrbio obsessivo-compulsivo ou de pânico, talvez seja prudente, na verdade, este já seria um sinal de autoconsciência, recorrer à medicação para interromper o ciclo. O recondicionamento dos circuitos emocionais por meio de terapia ainda assim é necessário para reduzir a probabilidade de a ansiedade retornar quando a medicação for suspensa. Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje. E no próximo episódio a gente vai falar sobre o controle da melancolia. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.